Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que estejam realizando todas as normas para cuidar da saúde, ok? Então, a nossa videoaula dessa semana vai ser sobre correção de atividades. Então, nós vamos corrigir algumas atividades que estavam faltando sobre ginástica artística, ok? Então, peguem o conteúdo de vocês. Esta atividade eu disponibilizei tanto no portal educacional, como também foi disponibilizado lá para o colégio para quem quisesse pegar. Certo? Então nós vamos corrigir as questões que estavam faltando sobre ginástica artística, ok? Vamos lá? Primeira questão. A ginástica artística, também conhecida no Brasil como ginástica olímpica, é uma das modalidades da ginástica. A palavra vem do grego gymnastike e significa a arte ou o ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Cite as provas realizadas pelas mulheres. Vocês lembram que quando a gente estudou que algumas provas são realizadas pelos homens e outras provas são realizadas pelas mulheres. Então, quais são as provas que são realizadas pelas mulheres? São 4. Exercício de solo, que é com fundo musical, salto sobre a mesa, paralelas assimétricas e a trave de equilíbrio. Então, esses 4 aparelhinhos, essas 4 provas são realizadas pelas mulheres. Segunda questão. Numa sequência pré-determinada, os ginastas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e no solo. Qual é o principal objetivo do atleta de ginástica artística ao executar sua prova? Qual é o principal objetivo? Gente, seu principal objetivo é buscar a perfeição nos movimentos, ter foco nessa perfeição. Por quê? Quanto mais perfeitos são os movimentos, maior pontuação o atleta ganha. E a gente já estudou que às vezes quem ganhou o primeiro lugar ganhou por poucos décimos do segundo lugar. Então, quando o atleta está realizando os movimentos naquele aparelho, os árbitros eles ficam anotando tudo que ele está fazendo, o que está fazendo de forma correta, de dificuldade, e também quando ele faz algo que não foi correto, que foi irregular. Então, cada movimento irregular ele vai perdendo pontuação. Então, para que o atleta consiga ganhar grande pontuação, pontuação alta, é necessário que os movimentos sejam o mais perfeito possível. Então, o principal objetivo do atleta de ginástica artística é buscar a perfeição dos movimentos, foco na perfeição dos movimentos. Terceira questão. Observe a imagem abaixo e identifique o aparelho e vamos comentar sobre ele. Certo? Então, que aparelhinho é esse que este atleta está realizando? É o cavalo com alças. Então, te lembra que este aparelhinho ele simula o cavalo, né? E tem essas duas alças. Então, o que o atleta faz nesse aparelho? O atleta se movimenta sobre todo o cavalo, tocando o aparelho apenas com as mãos. Vocês podem observar que ele está apenas tocando com as duas mãos e o resto do corpo está suspenso. Elementos fundamentais de uma série para cavalo são círculo com as pernas fechadas e o círculo com as pernas abertas ou tesoura. Então, nesta imagem, a gente pode observar que ele está com as pernas unidas, as pernas fechadas. Então, aqui ele faz círculos, faz giros, apenas apoiando com as duas mãos. Ok? Então, este aparelhinho é o cavalo com alças e somente os homens realizam esta prova. Quarta questão. Para as categorias femininas e masculinas, os equipamentos utilizados na ginástica artística são diferentes. Determine os aparelhos que somente as mulheres competem. Então, existem provas masculinas, provas femininas, existem provas que tanto os homens como as mulheres fazem, existem algumas provas que somente os homens fazem e existem provas que somente as mulheres fazem. Então, quais são os que somente as mulheres fazem? São 2. Barras paralelas assimétricas e a trave de equilíbrio. Então, essas duas provas, esses dois exercícios, somente as mulheres competem. Ok? Quinta questão. Também pede para a gente observar a imagem abaixo e marcar a alternativa que identifica o aparelho. Então, que aparelho é este? Cavalo com alças, não é que a gente já viu na questão anterior. Argolas, barras paralelas, salto sobre a mesa,
Então aqui está bem fácil, é onde o atleta está o quê? Segurando com as mãos, segurando as duas argolas. Então a resposta correta é a letra B, argolas. Sexta questão. Determine os aparelhos onde tanto as mulheres quanto os homens podem realizar. Então também são dois aparelhos que tanto os homens como as mulheres realizam. São eles exercícios de solo e salto sobre a mesa ou salto sobre o cavalo. Então esses dois exercícios os homens realizam e as mulheres também realizam. Ok? Então tá aqui, ó, a mulher realizando, a atleta, salto sobre a mesa, o salto sobre o cavalo, é isso? E aqui o exercício de solo. O homem também do mesmo jeito, salto sobre a mesa e exercício de solo, certo? Então aqui a gente já estudou que a mulher, o atleta, o homem ou a mulher, vem correndo e ele dá um impulso nesse pequeno trampolim, e aqui com essa impulsão e sua velocidade ele realiza, toca na mesa, e daqui ele realiza movimentos e cai no colchão, ok? E os exercícios de solo são movimentos que são treinados anteriormente, são executados, né, pelo atleta, e no dia da prova ele tenta realizar toda a sua série, ok? Sétima questão. O solo, né, o exercício de solo, é uma prova que combina dança com movimentos acrobáticos, realizada em uma área do tablado de 12 metros por 12 metros. Então, cite as diferenças entre o solo masculino para o solo feminino. Então, a gente acabou de ver na questão anterior que tanto os homens como as mulheres realizam exercício de solo, mas existe uma diferençazinha. Vamos lá colocar essa diferença. Seguinte, os homens eles têm 70 segundos para realizar os movimentos. Já as mulheres têm 90 segundos. Então, essa já é uma diferença. Os homens têm 70 segundos para realizar a prova e as mulheres têm 90 segundos. Outra diferença que é o seguinte, que na prova do solo masculina não há música para acompanhar os movimentos, ou seja, os homens fazem sem nenhuma música. Já as mulheres é necessário ter um fundo musical, faz parte da regra, certo? Então as mulheres elas competem com um fundo musical. Então quando vocês assistirem na televisão competição de ginástica artística, vocês podem observar que quando são os homens não existe nenhuma música, mas já as mulheres existe o fundo musical. E aí as mulheres, as atletas treinam os movimentos também de acordo com a música que foi escolhida por ela ou pelo seu treinador, certo? E tem que sincronizar os movimentos, e no momento em que termina a música, ela também deve terminar a sua série de exercícios, ok? Essas são as duas principais diferenças. Oitava questão. Força, flexibilidade e coordenação motora, independentemente do treinamento, são fundamentais para o sucesso de um ginasta. A genética é determinante para que uma pessoa apresente essas características e se destaque na modalidade escolhida. Comente sobre os uniformes dos atletas masculinos e femininos. Então a gente viu que cada modalidade, que cada esporte tem um uniforme adequado. Então vamos comentar sobre os uniformes de ginástica artística para os homens e para as mulheres. Coloquei com uma resposta bem grande, bem completa, tá certo? Então diz o seguinte: o uniforme básico de todo ginasta é um colã, né, que ele é um colã de lycra em forma de maiô. Esse é o uniforme básico. Em todas as provas, variando de acordo com a preferência, atletas competem descalças, né? Então as atletas elas competem descalças. Os homens usam short ou uma calça de material apropriado e meias nos pés, exceto na prova do solo. Então as meias é o seguinte, não é obrigatório, mas os homens gostam de usar meias nas suas provas. Mas na prova do exercício solo não é permitido usar meias, nem homens nem mulheres. Suas camisetas, que em verdade são colãs, né, ficam cobertos na altura da cintura, pela outra parte do uniforme, que é a calça ou short. Então tem aquele colã, né, o homem e a mulher usa, né, claro, com suas especificidades, e o homem usa também, além desse colã, dessa sua camisa, sua camiseta, ele pode usar um short
ou também pode usar uma calça, também com material apropriado para aquela prática. Ok? Nona questão. A preparação de um atleta passa por 3 fases. A primeira, que dura até aproximadamente os 10 anos de idade, é a de iniciação. Depois, começa a fase de treinamento intensivo, específico para a modalidade escolhida. A média da idade de início é aproximadamente 12 anos, idade com que as ginastas se iniciam geralmente na categoria júnior nacional. No terceiro momento, aos 15 anos em geral, começa o treinamento de alto nível, em que o atleta deve buscar maior autonomia e desenvolver ao máximo sua performance. Como deve ser o local ideal para as competições de ginástica artística? A gente já comentou que existe um local ideal para que haja uma excelente competição de ginástica artística. Que local é este? É o seguinte: as competições de ginástica geralmente são disputadas em locais fechados, com várias adaptações para a prática da modalidade. Os exemplos mais precisos são ginásios e os estádios cobertos, especialmente preparados para comportar aparelhos e bancas julgadoras, pois cada elemento da ginástica artística possui a sua peculiaridade. Então é o seguinte, o ideal é que seja num lugar fechado. Por quê? Porque assim todos que estão lá, os atletas, treinadores, os jurados, né, a plateia, ficam protegidos tanto do sol quanto da chuva, porque esses dois elementos da natureza, sol e chuva, atrapalham a execução dos movimentos dos atletas nos aparelhos. Então é ideal que sejam em locais fechados. Então ginásios, estádios, e o ideal também é que neste local o máximo de aparelhos já estejam lá colocados para os atletas praticarem, tá certo? Porque muitos atletas, geralmente os atletas realizam todos os aparelhos, né? Um atleta só pode realizar vários aparelhos, competir naqueles aparelhos, né? Então não fica legal. Eu tô aqui nesse ginásio e eu pratico exercício de solo, aí eu vou para outro lugar para competir salto sobre a mesa. Então geralmente os ginásios de estádio ele já tem todos os aparelhos, né? Para a prática dos tanto masculino como feminino em um só local. Então, ou seja, ao todo são 8 aparelhos, certo? Ao todo 8 aparelhos, tá certo? Que aí esses 8 aparelhos, tanto os homens, a prova masculina, como as mulheres, prova feminina, eles competem, ok? 10ª questão. A atleta corre e se impulsiona a partir de um pequeno trampolim até a mesa. A partir da impulsão, a ginasta aproveita a fase aérea para fazer movimentos específicos do esporte. Quando volta ao solo, seu corpo deve se desequilibrar o menos possível. Então, o texto acima se refere a qual aparelho? Barras de equilíbrio, barra fixa, salto sobre a mesa ou barras assimétricas? A resposta correta é a letra C, salto sobre a mesa. A gente já até viu, né, que tanto homem como mulher realiza. A gente viu na imagem anterior, onde o atleta vai correndo, pega impulsando um pequeno trampolim, e aí nessa impulsão faz os movimentos específicos daquele esporte. Ok? Então, gente, essa é a nossa videoaula de hoje, tá certo? Nós falamos sobre a correção de atividades, tá certo? Sobre a ginástica artística. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.